In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Então, estamos, caríssimos, na 60ª semana que precede o tempo da Quaresma e já vai preparando para a penitência e para bem viver os propósitos que se deve fazer no tempo quaresmal. E vimos como as leituras são longas, né? Ambas. Primeira leitura longuíssima. Vejam, nós temos aí no Evangelho dois grupos de ouvintes. Um é a multidão do povo, vindo de todo quanto é lugar, de tudo quanto é cidade. E outros são os discípulos, em apartado, que recebem uma lição pessoal do Senhor. No meio disso tem aquela palavra sobre parábola, uma palavra sobre parábola. Deve-se entender assim que o povo, em geral, que ouve a notícia acerca de Jesus, e mais ou menos entra por um ouvido e por outro, não se interessam mesmo, né? Não se deixam tocar pelo mistério da sua pessoa. Para eles, vejam, para eles, o mistério de Deus, o mistério de Jesus e da sua Santa Igreja é uma parábola. Na verdade, é alguma coisa que, olha a gravidade do que vou dizer, na verdade alguma coisa que se pode manipular, ideologizar e colocar ao serviço do seu próprio interesse. É uma parábola. É uma parábola. Nós vemos isso muito no Trato das Nações hoje, mais do que nunca, né? No Trato das Nações, porque elas falam umas com as outras em parábolas. E hoje elas entendem isso, amanhã elas entendem aquilo e vão se enganando uns aos outros, e ninguém é capaz de se compreender e de colocar uma palavra forte, firme, que seja realmente fidedigna, fiel, digna de fidelidade, E assim como hoje fazem tratados, amanhã destratam e depois fazem paz e depois preparam guerra, enfim. Isso é uma parábola, isso é uma verdadeira parábola humana. Nós estamos bem no meio da maior parábola jamais na vida. Tanto que homens acostumados a usarem eles mesmos a parábola, ficaram nocauteados e não estão entendendo o que está acontecendo e parece que ninguém lhes consegue explicar. Né? Ninguém lhes consegue explicar. E começa a saltar à vista de todos quanto realmente a semente cai ao largo do caminho e cai sobre pedras e cai em meio aos espinhos, e quão difícil é ela encontrar terra boa para produzir frutos. Então, os discípulos do Senhor não devem entender em parábolas, não nesse sentido, de fazer de Deus, de Jesus, da sua igreja, uma parábola que os homens, eu estou pensando em homens religiosos também, hein? Pense nessa contra-igreja, pense nessa contra-igreja. Né? Pode moldar a sua vontade, com Deus não é assim, pode ter certeza. Com Deus não é assim, não é assim. Então, mas o que admira, queridos, assim, o que imensamente admira é que Jesus, em particular, fala aos seus discípulos e dá-se a entender, explica-se. Eles podem entender, para eles não há parábola, mas há bom e verdadeiro
entendimento. O que Jesus espera dos seus discípulos é que guardem essa palavra, retendo-a num coração bom e perfeito. Vejam, essas duas palavras. Essas duas palavras são necessárias para se dizer que se guarda a palavra. Tem que fazer do coração terra boa e perfeita. Não adianta só uma coisa. Perfeição, perfeição, perfeição na maldade. O mundo está cheio, está se explodindo por essa perfeição cada vez maior que alcançam nas ciências, por exemplo. Perfeição por perfeição não adianta. E bondade por bondade se torna uma caricatura de maldade, porque essa bondade não faz distinção, essa bondade não requer justiça, essa bondade não vai atrás da verdade. Né? É uma bondade bobinha, desculpe dizer assim, bobinha, né? Que se pode manipular de qualquer forma. Então, as duas coisas têm que estar num coração que quer aguardar realmente e fazer, desenvolver e dar frutos à palavra de Deus. A ser bom e perfeito. Bom e perfeito. Enquanto não tiver as duas qualidades no coração, o discípulo não se distinguirá daqueles que ouvem apenas em parábolas. Não se distinguirá. Para eles também não haverá senão parábolas. Compreende? Estou conseguindo me fazer entender? Então, bom e perfeito. Mas vejam que o apóstolo Jesus já anuncia, darão frutos na paciência. Frutos na paciência. Não é assim dar fruto não, viu? Não é tão fácil dar frutos. É preciso paciência. Claro que hoje isso está muito ilustrado pela primeira leitura. Por favor, liga o ar. Está muito quente. Hoje se vê, sobretudo, isso realmente na vida de São Paulo, o apóstolo. Ele bota paciência nisso, para dar muito fruto. Quanto não sofreu esse homem na carne, na moral, sendo perseguido e desprezado até pelos judeus, e até nas visões. E esse espinho que tinha na carne, 3 vezes suplicou ele ao Senhor que tirasse. E nosso Senhor duro, forte, firme, não. Não quis atender o apóstolo, não. Porque na fraqueza é que se mostra a força de vida. É na fraqueza que se mostra a força de vida. Os homens têm que olhar para nós, ver, mas aquilo ali é um padre, aquilo ali é um pregador, aquilo ali é um profeta, aquilo ali é um discípulo de Jesus. Tem que nos desprezar, mas ver como, mas no fundo reconhecer como Deus age. Age nessa fraqueza, age nessa debilidade, como Deus age. Deus mesmo, em pessoa, age. Então, queridos, Paulo nos ilustra maximamente o significado dessa última palavra de Jesus no Evangelho. Darão frutos na paciência. E quanta paciência não teve que ter ele para dar frutos. Quanta paciência. Até ser descido muralha abaixo numa cesta. Imagina a cena. E as noites que passou em alto mar lá, segurado num tronco, hein? Terrível aquilo, prisão, enfim, martírio, né? Martírio. Então, sim, e deu fruto, querido. Ele até não pôde ver todos os frutos, mas deu muito fruto. 100 por 1. 100 por 1. Paulo deu muito fruto.
E agora resta a nós, queridos. Agora resta a nós. Sabe, eu tinha o pensamento de inverter esta parábola, né? De inverter esta palavra de Deus. E dizer que, enfim, a nós, depois de tratarmos da bondade do nosso coração e da sua perfeição, nós precisamos também dar frutos na paciência. E o nosso fruto, o que é, querido, senão ir atrás dessa semente lançada ao longo do caminho, que tão facilmente viceja, mas que o povo não ouve, mas não dar importância a isto. Quanto nos caberá dizer a este povo, olha, o que nos acontece, o que nos está acontecendo é a realização da palavra de Deus. Né? Para firmá-los para que criem raízes. Possam dar frutos conosco. E assim, com cada um dos exemplos do Senhor, a nós que somos, porque somos um povo tão pequeno, tão pouco, tão pobre, que não nos resta outra coisa senão trabalhar com aqueles muitos que recebem a semente como na beira do caminho. Aqueles que recebem a semente como que em pedra grossa e dura. Oh, e quão duros são tantos corações. Tão duros são tantos corações. Né? Inumanos. Né? Corações inumanos. Quando nós vemos certas narrativas do que acontece ao redor de nós hoje, meu Deus, como é que pode se dizer que são homens que se maltratam e que se matam assim, tão brutalmente uns aos outros? Como pode? Né? Corações duros, duríssimos, né? Que não se comovem nem com o sangue das criancinhas inocentes, aos quais a velhice não diz nada. Né? Só querem destruir, matar e desfazer. Né? Só querem isso. E nós é que vamos ter que precisar dizer a eles, no meio das grandes dores que os atingirá também, dizer para eles, assim sofriam os vossos irmãos nas vossas mãos. Assim sofriam os vossos irmãos. Tá? Arrependei-vos. Guardai a boa semente. Dai fruto vós também na paciência. Tá? E também aquela semente lançada entre os espinhos, e são tantos. Não, eu diria, quem não diria? Nós com certeza dizemos, queridos, que nós estamos na idade de ouro da humanidade. Né? Tem uns que dizem que agora é a idade de ouro do seu país. Eu estou dizendo que é a idade de ouro da humanidade. Com o desenvolvimento da ciência, da técnica, da sociedade, de tanto bem que nos prometem, a toda hora surgem aí novidades maravilhosas que nos prometem um futuro e um mundo maravilhoso. Sim, mas é que essas promessas vêm entre espinhos. Os espinhos de homens que usam isso não para o bem, mas para o mal. Não para ouvir a palavra de Deus, mas para transformá-la numa parábola que os justifique, que os sirva. Eles estão cheios de espinhos, queridos, para fustigar os homens, para maltratar os homens. E o fazem com que furor, com ódio violento, com desígnio assassino. O que há
de propaganda para o mal. Quanto esses meios de comunicação servem para a mentira, para enlevar e ensalçar o mal e abafar e sufocar o bem, né? Mesmo que há nas pessoas. Né? Mesmo que há nas pessoas. Essa é a nossa tarefa. Né? Fazer que, no meio desses espinhos que sufocam a semente, né, surjam flores, rosas, as mais preciosas, que deem frutos os mais saborosos. Né? Tarefa nossa. Agora, para o fim dos tempos, é tarefa nossa fazer com que daí se consiga produzir algo de bem, algo de bom, algo de perfeito, a salvação eterna. Produzir isto, a salvação eterna. Certo que todos nós, afinal, dizemos como São Paulo, ai, Senhor, tira este espinho da minha carne. Mas deixa estar, queridos. Deixa que Deus, na sua bondade, na sua perfeição, Deus sim é bondoso e perfeito. Ele sabe como administrar até as nossas fraquezas, até as nossas quedas, até os perigos em que nos colocamos, para tirar daí a revelação da sua força, para revelar aos homens o seu poder, e mostrar, mesmo em nós tão pequenos, que Ele é de imensa bondade e de perfeito poder, e pode restaurar todas as coisas, todas as coisas. Nossos olhos ainda se maravilharão sobre nós mesmos, sobre nossas comunidades, sobre este mundo, esse planeta, que os homens estão botando a destruição e a morte, mas que Deus, usando da nossa fraqueza, com a sua força, vai salvar, vai restaurar, vai fazer surgir o fruto da sua paciência, da paciência divina, o fruto de salvação, de vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.